Olá, crianças! Vamos fazer as atividades da semana 19 de língua portuguesa. Nós vamos utilizar a apostila Aprende Brasil, páginas 52 a 55. Iniciando pela página 52, texto puxa texto. Você lê um poema descrevendo os dentes de maneira divertida. Agora, leia o trecho de um outro texto sobre os dentes. Cárie é grande inimiga dos dentes. O que é cárie? É uma doença provocada por bactérias que moram em nossas bocas. A cárie destrói o dente, provocando buracos neles. Como sei se tenho cárie? Normalmente, cáries provocam dores quando ingerimos bebidas frias ou doces, mas no seu estágio inicial, podem não provocar dores. Quem pode ter cárie? Todas as pessoas que não têm higiene bucal adequada e que ingerem várias vezes ao dia alimentos ou bebidas que contêm açúcar. Primeira pergunta. O objetivo desse texto é informar, divertir ou contar uma história. Então, o objetivo principal desse texto é informar sobre as cáries. Qual é o assunto do texto? Então, o assunto do texto é sobre a cárie, ou também, quem quiser, pode responder os dentes e a cárie, e as cáries. 3. Complete a frase. A cárie é chamada de inimiga dos dentes porque é uma doença, destrói os dentes e forma buraco nos dentes. Número 4. Escreva um dos motivos que podem ocasionar a cárie. Então, quais motivos que o texto falou que pode fazer com que uma pessoa tenha cárie? Não ter uma higiene bucal adequada, ou seja, não escovar os dentes, não passar fio dental, ou ingerir alimentos ou bebidas com açúcar com frequência. Então, quem come muito doce ou bebe muita coisa doce também tem chances de ter cárie. Página 53. Ciranda das letras. Palavras com a letra N. Releia o título e observe as palavras destacadas. Cárie é grande inimiga dos dentes. Complete os quadros separando as letras e as sílabas. Então, nós vamos separar primeiro as letras e depois as sílabas das palavras inimiga e depois da palavra dentes. Então, vamos escrever inimiga, colocando cada letrinha dentro de um quadradinho. E agora vamos separar as sílabas de inimiga. Nós vamos ter 4 sílabas, ou seja, nós temos uma palavra polissílaba. Depois nós vamos separar as sílabas, primeiro separar as letras, depois as sílabas da palavra dentes. Vamos lá. Uma letrinha em cada quadradinho e depois nós vamos separar dentes. Uma palavra de 2 sílabas, uma palavra dissílaba. Exercício 2. Faça o mesmo com as palavras seguintes. Então, nós vamos fazer a mesma coisa com a palavra higiene e depois com a palavra alimentos. Primeiro colocando higiene, uma letrinha em cada palavra e depois separando as sílabas I-G-E-N. Também é uma palavrinha que tem 4 sílabas. Depois, vamos escrever a palavra alimentos, colocando cada letrinha dentro de um quadradinho e depois separar as sílabas. Alimentos. Uma palavra de 4 sílabas também. Exercício 3. Pinte nos quadros as sílabas que aparece a letra N. Então, não é para a gente pintar só a letra N, nós vamos pintar a sílaba que aparece a letra N. Vamos lá?
nós temos aqui o ni, den, ne e men. 4. Escreva as palavras que a letra N aparece no início da sílaba. Então, a letra N aparece no comecinho da sílaba ni e no comecinho da sílaba ne. Aqui em dentes, o N está lá no final, olha, em alimentos também. Então, vamos escrever inimiga e higiene. E no final da sílaba, nós temos dentes e alimentos, que o N está no final da sílaba, não é no final da palavra, nós estamos falando só da sílaba. Exercício 5. A letra N em início de sílaba representa o mesmo som que no final da sílaba? O que vocês acham? Não, né? No início da sílaba, ela vai ter o som do na, ne, ni, no, nu. E no final da sílaba, ela tem aquele som nasal do an, en, in, on, Então, escrevam aí no número 5 que não. Página 54. Leia as palavras a seguir, observando o som que a letra N representa. Então, vamos lá. Doença, nossas, normalmente, não, quando, inicial, ingerimos. Complete o quadro com as palavras da atividade anterior. Então, quais palavras o N está no início da sílaba e quais palavras está no final da sílaba? Primeira palavrinha, doença, está no final da sílaba, ó, está aqui no em. Depois, nossas, que está no começo da sílaba. Se a gente separar a palavrinha nossas, o nó é a primeira sílaba e o N está no início. Depois, normalmente, não, também está no início da sílaba. Quando, o N está no final da sílaba quan. Inicial, o N está no início da sílaba ni. Ingerimos, o N está no final da sílaba. Aqui, crianças, nós temos na letra C, na palavra normalmente, o N em dois locais. No início, aqui no, e lá na sílaba men também. Então, nós podemos escrever a palavra normalmente em dois lugares. Exercício 8. Pesquise em revistas ou jornais usados palavras com N no início e no final da sílaba. Você pode recortar e colar essas palavras ou escrevê-las. Crianças, vocês podem pegar a própria apostila, ir nas lições que a gente já fez, tentar achar as palavrinhas, recortar e colar aqui, tudo bem? Quem tiver revista ou jornal, faça da revista ou jornal. Quem não tiver, pode recortar da própria apostila. Página 55. Crie novas palavras, trocando a letra inicial da palavra dente por P, L e G. Anote as novas palavras sob as imagens correspondentes. Então, nós temos a palavra dente. Nós vamos trocar só a primeira letra. Nós vamos trocar o D por P, depois por L e depois por G. E vamos formar novas palavras. Se a gente trocar o D pelo P, nós teremos pente. Trocando a letra D por L, nós teremos lente. E trocando a letra D por G, nós teremos gente. Exercício 10. Entre as palavras da atividade anterior, encontre as que respondem a estas adivinhas. O que é o que é? Que tem coroa, mas não é rei. Tem raiz, mas não é planta? Nós estamos falando do dente. O que é o que é? Que tem dentes, mas não come? Qual é a resposta desta adivinha, crianças? Está aqui em uma dessas 4 palavras. Tem dente, mas não come. Essas são as atividades de português dessa semana. Terminando, basta enviar uma foto para a sua professora.
Crianças, além da atividade da apostila, nós também temos uma atividade de alfabetização, que é o cabeçalho, que vocês vão escrever no caderno com o nome completo, copiar o alfabeto minúsculo e depois copiar e ler as sílabas e as palavras abaixo, que é sobre a letrinha que nós estudamos, o N. Vocês vão copiar an, en, in, on, com letra maiúscula e letra minúscula, e depois as palavrinhas andar, então, internacional, onda e mundo. Essas são as atividades de português dessa semana.